dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, para aqueles que estão chegando e aqueles que ainda vão sair. Irmãs, irmãos, online presenciais, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus, o Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, filhas lindas, maravilhosas, esposa, você, meu irmão online presencial. Aqui no vídeo 10, João, capítulo 6, de 1 a 71. Um Deus que prefere discípulos mais do que admiradores. Então você, nesse bom dia, nessa boa tarde, nessa boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo, amados irmãos em Cristo, que a paz desse Deus, Criador de tudo e de todos, e de tudo que foi, veio, é e está, veio do inexistente, que invada agora o seu coração, e que a graça desse grande Deus, o Deus Jesus, o Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, o único a ser prostrado, louvado e adorado, governe a sua, a minha, a nossa mente. E que a luz de Deus, o Espírito Santo, o nosso orientador, iluminador, abra o seu entendimento para essa poderosa palavra viva. Como hoje não é apenas mais um vídeo, hoje é um chamado. Porque aqui o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, capítulo 6, do versículo de 1 a 71, não é apenas um relato de milagre, é um divisor de água. Aqui, meu querido, minha querida, temos a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, a declaração, eu sou o pão da vida. E o momento mais duro, quando muitos abandonam Cristo Jesus. Quando muitos abandonam Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã. Irmãos, irmãs, admiradores gostam dos milagres, não é verdade? Mas fogem da cruz. Admiradores gostam do pão multiplicado, mas não querem o pão da vida. Admiradores gostam do Jesus, o Cristo, que resolve problemas, mas não querem o Jesus, o Cristo, que transforma o coração. Discípulos não. Discípulos caminham com Jesus, mesmo quando é difícil. Discípulos permanecem, mesmo quando não entende tudo. Discípulos não seguem Jesus, o Cristo, apenas pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Hoje Jesus continua fazendo a mesma pergunta para você online, para você que está no presencial e para a família, para a liderança, a congregação e para cada coração. Vocês querem apenas me admirar ou estão dispostos a me seguir? Esse capítulo começa com multidão e termina com separação. Você online presencial. Talvez hoje nós estamos assim, ou fomos assim, ou iremos ser da mesma forma como esses seguidores de Jesus. Que vamos meditar hoje. Vamos entender que muitos seguem Jesus por causa do pão, poucos permanecem por causa da verdade. Jesus não está atrás de aplauso, Cristo Jesus forma discípulos. E quando Deus Jesus, o Cristo, declara que Ele é o pão da vida, Ele não está oferecendo conforto, tias, tios, primos. Cristo Jesus está exigindo, minha irmã online presencial, entrega. Então, minhas irmãs, meus irmãos, diácono, diaconisa, pastoras, pastores, você online presencial, antes de começarmos essa meditação profunda, pergunte a si mesmo, eu sigo Jesus pelos milagres ou pela verdade? Pergunte a si mesmo, eu permaneço quando a palavra confronta? E pergunte também a si mesmo, minha querida, meu querido, eu sou discípulo ou apenas admirador? E hoje o Deus Espírito Santo vai trabalhar em áreas que talvez você tenha escondido, talvez eu tenha escondido, talvez nós tenhamos escondido. E isso é amor, porque o Deus Pai corrige quem ama, porque o Deus Jesus, o Cristo, salva para transformar, porque o Deus Espírito Santo ilumina para libertar. João 6, meu irmão, minha irmã, tias, tios, primos, primas, queridos, queridas. O apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo nos relata no Novo Testamento, João capítulo 6, e nos leva da superfície para o profundo, do entusiasmo para a decisão, da multidão para o compromisso. E no final ecoa a pergunta que ainda ressoa até hoje. Meu irmão, minha irmã, você também quer ir embora? Vocês também querem ir embora? João capítulo 6, versículo 67. Irmãos e irmãs, hoje nós não vamos embora. Hoje nós permanecemos. Hoje nós escolhemos ser discípulos. Tias, tios, primos. Então você é online presencial. Prepare seu coração, abra sua Bíblia, silencie sua alma. Porque agora, minha amiga, meu amigo, porque agora vamos mergulhar em João capítulo 6, versículo 1 a 71.
meu irmão, minha irmã. Essa mensagem, vocês querem apenas me admirar ou estão dispostos a me seguir? Este não é um culto, não é uma meditação da palavra de Deus para curiosos. Este não é um momento para espectadores, este é um convite santo. Um convite para deixar as mesas falsas, um convite para sair das ilusões espirituais, um convite para abandonar técnicas, fórmulas, enganos, para sentar à mesa com Jesus. Então, que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, meu querido, minha querida, nessa meditação e nesse vídeo de oração e meditação da palavra de Deus, ninguém saia, após ouvir essa mensagem, apenas tocado. Que saímos transformados. Que não sejamos apenas ouvintes, que sejamos discípulos. Que não sejamos apenas admiradores, mas que sejamos seguidores fiéis. Meu irmão, minha irmã, porque o Deus ainda chama discípulos e Jesus continua dizendo: segue-me. Então prepare o seu coração, abra a sua Bíblia e deixe o Espírito Santo falar, meu querido, minha querida. E aqui, meu querido, nos mostra que admirar Jesus é fácil quando o pão se multiplica, seguir Jesus é difícil. Na verdade, minha irmã online presencial, seguir Jesus é difícil quando a palavra confronta. Muitos aplaudem os milagres, mas poucos permanecem quando o caminho exige entrega. O Evangelho não nos chama para sermos fãs de Jesus o Cristo, mas discípulos de Cristo Jesus. Então, nessa continuação desse vídeo número 10, nessa meditação, o Deus Pai nos pergunta: você quer admirar ou você quer seguir? Porque Deus não procura curiosos, Deus não procura discípulos. Meu irmão, minha irmã, lógico que Deus procura discípulos e não procura curiosos. É poderosa desse apóstolo do nosso Jesus Cristo nos relatando que Jesus fez, falou, o verbo que se fez carne veio morar no meio de nós. O sinal que muitos não quiseram compreender. Assim diz o capítulo 6, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Irmãos e irmãs, esse versículo é um dos mais duros de todo o Evangelho. Não diz que os inimigos de Jesus foram embora. Não diz que os fariseus, saduceus, o abandonaram. O texto nos relata e diz que muitos dos seus discípulos foram embora. Meu irmão, minha irmã, muitos dos seus discípulos foram embora. Queridos, queridas, os seus seguidores voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus o Cristo. Jesus foi abandonado não pelos de fora, mas pelos que estavam dentro. E a pergunta é inevitável. Você pode questionar, sempre: por que, meu querido, minha querida? Por que aconteceu aquilo? Que momento é esse? Que palavra foi dita? Que atitude de Jesus gerou essa crise tão profunda da fé, meu irmão, minha irmã? Mas, queridos, precisamos caminhar por todo o capítulo 6, no contexto bíblico, o contexto do sinal. No início do capítulo 6, Jesus atravessa o mar da Galileia, um grande lago de água doce, com cerca de 14 quilômetros de largura e pouco mais de 20 quilômetros de comprimento. Nosso Senhor Jesus Cristo sai da região de Cafarnaum, aldeia ali de pescadores, povo simples, onde ficava a casa de Pedro, queridos, meu irmão, minha irmã, online presencial, e vai para a outra margem. Ali uma grande multidão o segue. Por quê? A própria Bíblia responde: porque viram os sinais miraculosos que Jesus o Cristo realizava. Jesus ensina, o dia passa, a tarde chega e o povo está com fome. E Jesus pergunta a Felipe, o apóstolo Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Não porque Jesus não soubesse o que fazer, mas para provar o coração do discípulo. Felipe, o apóstolo, responde com lógica. Lógico, como eu, você responderia. O irmão lá presencial, filhas lindas, maravilhosas, meu irmão carnal, cunhadas, sobrinha, tia, você, minha amiga, meu amigo. Como nós responderíamos? Uma lógica de homem. Não há dinheiro suficiente, não existe estrutura, não existe como alimentar tanta gente. André aparece com uma solução improvável, o apóstolo André. Um menino, 5 pães, 2 peixes. E Jesus manda o povo se assentar. Dá graças, parte o pão
e todos comem até ficarem satisfeitos. Depois sobram 12 cestos, um sinal que aponta para o povo de Deus, para as 12 tribos, os 12 cestos, para a plenitude da provisão divina. Meu querido, minha querida, passamos aqui o momento da crise espiritual. Irmão, irmã, aqui nós entramos nesse ponto das mais profundidade da nossa meditação. O que aconteceu ali? Que momento é esse? Que palavra foi dita? Que atitude de Jesus gerou essa crise tão profunda na fé? João começa com glória, multiplicação dos pães, multidão maravilhosa, tentativa de fazer Jesus rei, mas tudo muda quando Deus, Jesus o Cristo, recusa ser rei político e começa a falar como rei eterno. Lógico, a crise começou quando Jesus parou de oferecer pão material e passou a oferecer a vida eterna através de si mesmo. Vida eterna através de si mesmo, meu querido. Essa palavra que gerou a crise. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aonde nós meditamos em João capítulo 6, versículo 35. E depois disso, algo ainda mais profundo. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Capítulo 6, aonde o apóstolo João, no versículo 54, nos relata, meu irmão, minha irmã. Foi aqui que a fé superficial entrou em choque, meu irmão, minha irmã. Online presencial. Eles queriam pão físico, solução imediata, libertação política. Mas Jesus ofereceu e oferecerá o quê? Entrega total, dependência absoluta, união espiritual profunda. Querido, o erro da multidão, quando o povo vê o milagre, chega a uma conclusão perigosa. Este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas eles querem mais do que um profeta. A multidão, eles querem um rei que multiplique pão, um rei que resolva a fome, um rei que traga conforto. A Bíblia Sagrada, a transcrição das Escrituras Sagradas na Bíblia Sagrada diz que Jesus, sabendo que queriam fazê-lo de rei à força, ele retira-se sozinho. Jesus não aceita ser coroado. Por quê? Porque não compreendeu o sinal. Meu irmão, minha irmã. E o que gerou a crise? A crise não foi o milagre, a crise não foi a verdade espiritual. Jesus deixa muito claro. Não é sobre benefício, não é sobre entusiasmo e também não é sobre morrer para si mesmo. Lógico, que é morrer para si mesmo, meu querido, minha querida. João nos relata no capítulo 6, 60. Duro é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Meu irmão, minha irmã. A palavra foi considerada dura porque exigia rendição, arrependimento, mudança de comportamento para ter a salvação e, lógico, tendo a transformação real do que você era, do que você é e do que você irá continuar. Meu irmão, minha irmã. Online presencial, tias, primos. O que isso quer nos dizer para o nosso dia? A crise começa quando Jesus, o Cristo, toca o nosso ego, quando Jesus Cristo toca a nossa vontade própria, quando Jesus, o Cristo, toca o nosso pecado favorito, aquele guardado com muito carinho, quando Jesus toca a nossa segurança falsa. Aí começa a crise em relação a Jesus, o príncipe da paz, o libertador. Muitos seguem Jesus, enquanto Jesus, multiplica, cura e resolve. Mas quando Deus, Jesus, o Cristo, confronta o meu, o seu, o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, a fé emocional entra em colapso. Não é verdade? Diaconisa, pastores. Tios, primos. Quando Jesus, o Cristo, confronta o seu, o meu, o nosso coração, para que eu, você, nós venhamos ter mudança de comportamento. Mas primeiro, antes, arrependimento, mudança de comportamento para termos a nossa salvação, a nossa fé emocional entra em colapso, meu irmão, minha irmã. Queridos. Por isso, meu irmão, é aqui que nós estamos. Essa meditação da palavra que nos liberta. E eu sou o que anda sobre as águas. Jesus não aceita ser coroado porque não compreenderam o sinal. Eu sou que anda sobre as águas. À noite os discípulos atravessam o lago de volta para Cafarnaum. No meio da travessia, tudo normal, tudo tranquilo, céu azul, ondas calmas, mas de repente uma tempestade se forma. O medo domina. Então eles veem alguém andando sobre as águas. Jesus se aproxima e diz: sou eu. Não tenha medo. Essa palavra parece simples, talvez para você, meu irmão online presencial. Tias, primos, filhas, irmão carnal, sobrinhos, cunhadas. Parece simples para nós, mas para aquele povo, o povo de Israel,
aquele povo são assustadoras. Eu sou. É o nome revelado por Deus a Moisés, na sarça ardente. Jesus não está apenas dizendo, sou eu, Jesus. O Cristo está dizendo, eu sou o mesmo Deus que falou com Moisés. Eu sou o Deus que se revela em carne, como ser humano. Eu sou, caminha sobre as águas. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E é isso que quer dizer nos dias para nós. João, é isso, meu irmão. A crise começa quando Jesus toca o nosso ego, toca a vontade própria, o nosso pecado favorito, a nossa segurança falsa. Muitos seguem Jesus quando ele apenas multiplica, cura e resolve. Mas quando Jesus, o Cristo, confronta o nosso coração, a fé emocional entra em colapso, meu irmão, minha irmã. Você segue Jesus quando ele te favorece? Ou você permanece quando Jesus confronta a sua velha natureza? Você segue Jesus quando a sua fé resiste à verdade dura? A multidão não suportou a ideia de depender totalmente de Cristo. Eles queriam Jesus como recurso e Jesus exigiu ser Senhor, meu irmão, minha irmã. Jesus não suavizou o discurso, Jesus não pediu desculpa, Jesus não correu atrás dos que foram embora. Por quê? Deus Pai não negocia a verdade. Deus Jesus, o Cristo, é a verdade. O Deus Espírito Santo ilumina quem quer permanecer. Meu irmão, minha irmã, online presencial, meu querido, minha querida. A crise revelou quem era multidão e quem era discípulo. Esse é o diferencial, multidão e discípulo. Esse momento, meu querido, minha querida, é o momento da separação, onde o apóstolo nosso Jesus Cristo no Novo Testamento, capítulo 6, João, nos relata. Admiradores recuam, discípulos permanecem. E Jesus pergunta, vocês sabem, João capítulo 6, 67, vocês também querem ir embora? Essa pergunta ainda ecoa hoje no seu coração, no meu, nos nossos corações. Irmãs, irmãos, online presencial, você que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Diaconisas, diáconos, pastoras, pastores. Bom canal, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, tias, tias. Essa pergunta ainda ecoa hoje. E a pergunta agora é pessoal. Quando Jesus confronta a sua vida, você vai embora? Quando Jesus confronta a sua vida, você permanece para ser transformado? Meu irmão, minha irmã. O que quer dizer isso? Permanecer em Cristo para ser transformado. Com arrependimento, mudança de comportamento e também assim, meu querido, minha querida, mudança de comportamento. O que quer dizer isso? Meu amado, minha amada, no dia seguinte a multidão percebe que Jesus não está mais ali. Eles atravessam o lago e o encontram. E fazem uma pergunta curiosa. Mestre, quando chegaste aqui? Mestre, quando chegaste aqui? Jesus ignora a pergunta e toca no coração do problema. Vocês estão me procurando não porque entenderam os sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Jesus revela a motivação deles. Eles não buscavam o sinal, eles buscavam o benefício. Algo que Jesus declara. Então Jesus declara algo realmente, meu irmão, minha irmã, indigesto. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que Jesus quer dizer aqui, meu querido, minha querida? Jesus está dizendo, vocês não querem pão para o estômago, mas eu ofereço pão para a alma. Vocês só querem pão para o estômago, mas eu ofereço pão para a alma. Vocês querem pão para o estômago e provisão momentânea, mas eu, Jesus, o Cristo, sou a provisão eterna, meu irmão, minha irmã. Porque eles ouviram, mas não permaneceram em Cristo Jesus para ter transformação. Irmãs e irmãos, essa pergunta é profunda. Não é frase bonita, não é slogan espiritual, é fundamento de salvação. Sua, minha, nossa. O que é permanecer em Cristo? Como João, capítulo 15, 14, teve nos relatado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer não é visitar, sentir, emocionar-se, ouvir um sermão e ir embora igual você entrou. Permanecer, meu irmão, minha irmã, é continuar. Permanecer conectado, continuar dependendo, continuar obedecer diariamente. Obedecer é viver debaixo do governo, não dos homens, mas de Deus, Jesus, o Cristo, todos os dias. E o que é ser transformado? Meu irmão, minha irmã, lá presencial. Transformação não é melhora comportamental superficial. Porque nas Escrituras Sagradas, a Bíblia nos diz, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente.
apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escreve para Romanos capítulo 12, 2. Transformar é trocar valores. Transformar é trocar prioridade. Trocar reações e trocar caminhos errados na sua, na minha, na nossa vida, meu querido, para os caminhos bons de nosso Senhor Jesus Cristo. É deixar de pensar como o mundo e começar a pensar como o nosso Senhor Jesus Cristo. E arrependimento? O que é arrependimento verdadeiro? O apóstolo Paulo escreve para 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Arrependimento não é culpa emocional. Arrependimento significa reconhecer o erro, abandonar o erro, mudar de direção, pegar uma só direção. É mudança de rota, de vários caminhos, para um só, o caminho reto em Cristo Jesus. E se eu digo que me arrependi, mas eu continuo vivendo igual, isso não é arrependimento bíblico. Por isso devemos ter a mudança de comportamento. Mas o que é isso? Mudança de comportamento, o que quer dizer isso? Meu irmão online presencial, minha irmã online presencial. Isso significa que quem mentia passa a falar a verdade. Quem vivia em orgulho aprende humildade. Quem vivia na carne aprende domínio próprio. E quem reagia com ira, raiva, aprende a mansidão. E Jesus disse em Lucas 3, capítulo 8: produzam frutos dignos de arrependimento. O apóstolo Lucas nos relata. Produzem frutos dignos de arrependimento. Fruto é visível. Arrependimento invisível que não produz fruto não é bíblico. Não é bíblico, minha irmã online presencial, meu irmão, tias, tios, primos, primas, meu irmão canal, cunhadas, minha amiga, meu amigo. O que isso quer dizer nos dias de hoje? Permanecer em Cristo é deixar o Espírito Santo, o Deus e o Espírito Santo, confrontar áreas escondidas na minha, na sua, na nossa vida. Permanecer em Cristo Jesus é permitir que Deus, Pai, corrija os caminhos tortos. Permanecer em Cristo Jesus é permitir que Deus, Jesus, o Cristo, governe decisões. Permitir que Deus, Espírito Santo, mude atitudes. Não é apenas crer, é viver como quem foi comprado pelo sangue, lavado na cruz. Você quer Jesus como Salvador, mas aceita Jesus como Salvador. Porque Salvador perdoa, Senhor governa. E onde Cristo governa, meu irmão, minha irmã, comportamento meu, seu, nosso muda. Meu irmão, porque o Deus Pai chama para a santidade. O Deus Jesus o Cristo salva e estabelece novo caminho. E o Deus Espírito Santo ilumina, convence e fortalece para mudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Sem o Deus Espírito Santo não há transformação real. Sem arrependimento não há nova vida. Sem mudança de comportamento não há evidência de permanência. Diaconisas, diáconos, pastores, pastoras. Congregação, você online presencial. Permanecer em Cristo significa continuar obedecendo quando dói. Continuar confiando quando não entende. Continuar se rendendo quando o ego resiste. Continuar mudando quando o Espírito confronta. Meu irmão, minha irmã, permanecer em Cristo Jesus, o Messias, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, o Deus conosco, é morrer diariamente para viver eternamente. Eternamente. E a pergunta final é simples. Minha irmã, meu irmão, minha irmã, tias, tios, primas, cunhada, sobrinha, filha, a pergunta é simples. Você quer permanecer ou apenas visitar Jesus, o Cristo, quando precisa? Meu irmão, isso é permanência verdadeira. Meu irmão, minha irmã. Lógico, quando tudo isso você medita, vem o abandono. Essa palavra de Jesus, as palavras é pesada. Difícil de ouvir, difícil de aceitar. Jesus não suaviza o discurso, Jesus não negocia a verdade. E então, acontece o quê? Acontece o que João registra, meu querido, minha querida. João registra. Daquela hora em diante. Daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que nós podemos meditar para o nosso dia de hoje? Isso, na palavra, nessa terapia e oração que nós vamos fazer, terapêutica, que te liberta. Que Jesus Cristo, Ele te liberta. Por isso que o nome Jesus e Jesus é odiado e proibido em países, nações ditadoras ou com religiões, seitas extremistas, meu querido, minha querida. Eles queriam o milagre, mas não queriam o caminho. Queriam o pão, mas não queriam a cruz. Queriam a satisfação, mas não a transformação. Meu irmão, minha irmã. Irmãos e irmãs, João 6 nos ensina uma verdade eterna. Milagre é sinal, não destino. Provisão é convite, não ponto final. Jesus não veio alimentar multidões apenas. Jesus, o Cristo, veio formar discípulos. Diaconisa, pastores, pastoras, você, irmão lá presencial, filhas, sobrinhos, sobrinhas, formar discípulos. E muitos preferiram ir embora quando perceberam que Jesus, o Cristo, não era garantia de conforto, mas chamado para entrega. Esse é o mesmo princípio desde a sarça ardente, meu querido, minha querida. A sarça ardente no Êxodo, até o pão da vida em João. Deus se revela
mas não se submete às expectativas humanas. E a pergunta que fica para você, eu, nós, para nós, é a mesma? Nós seguimos Jesus pelo pão ou pela vida que só Ele pode dar? Meu irmão, minha irmã, ou só pela vida que Ele pode dar? Meu querido, minha querida. Porque João capítulo 6, 66, desde então muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Esse versículo não fala de curiosos, fala de discípulos, gente que já caminhava com Jesus Cristo, mas quando a palavra ficou profunda, exigente e transformadora, voltaram. E, meu irmão, minha irmã, quantos queridos, queridas, hoje dentro da nossa congregação, quantos dentro da nossa congregação apenas estão assim? Gente que já caminha com Jesus, já caminhava com Jesus, o Cristo, mas quando a palavra fica profunda, exigente e transformadora e pede mudança de comportamento, arrependimento, mudança de comportamento para ter a salvação, para vivermos na última camada celestial, voltam atrás e passam a ser desigrejados. Volta aos desejos do Egito, das prostituição, das drogas, da mentira, de maus negócios, tudo que destrói o caráter moral do homem e o caráter moral de Cristo Jesus, o nosso Deus. O que significa voltar atrás? Significa que ouviram, mas não aceitaram. O que significa voltar atrás? Entenderam, mas não quiseram mudar. O que significa caminhar sem Jesus? Entenderam, mas não quiseram mudar. Caminharam um tempo, mas recuaram quando a verdade confrontou. Eles queriam Jesus que multiplica pão, mas não queriam Jesus que exige entrega. Porque o apóstolo João no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 36, Jesus havia declarado, conforme o apóstolo relata, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus não estava oferecendo conforto. Jesus estava oferecendo vida eterna com transformação. A pergunta não é quantos, é quem somos nós diante disso. Meu querido, minha querida, quem somos nós diante disso? Quantos dentro da nossa congregação estão assim? Dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, do nosso país? Biblicamente, a resposta nunca começa com números. A resposta começa com exame pessoal. Porque 2 Coríntios 13, 5 nos revela, meu querido, minha querida. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Jesus nunca ensinou a contar os que estão frios. Jesus ensinou a examinar o próprio coração. Meu querido, minha querida. Dentro do grupo que caminhava com Jesus, o Deus vivo, que se fez carne e veio morar no meio de nós, habitar. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Cristo, dentro do grupo que caminhava. Foi o que João capítulo 6, 66 nos ensina. Curiosidade, interesse, emocionados e verdadeiros discípulos. A diferença, meu irmão, minha irmã, apareceu quando a palavra ficou profunda e exigente. Quando Jesus pediu entrega real. Quando o Senhor Jesus, o Cristo, falou de cruz. Quando o Senhor Jesus, o Cristo, tocou no ego. Aí, o que aconteceu? Meu irmão online presencial. Muitos recuaram. Meu irmão, muitos recuaram. Porque Jesus já tinha dito, eu sou o pão da vida, João capítulo 6, 35. Eles não estavam oferecendo, ele, Jesus, o Cristo, não estava oferecendo conforto. Jesus, o Cristo, estava oferecendo a vida eterna como transformação real. O que isso nos diz hoje? Na nossa terapia espiritual. Que a liberdade começa quando a verdade nos confronta. Muitos querem oração sem arrependimento, libertação sem mudança, consolo sem correção. Mas o Deus Pai, Criador de tudo e de todos, nos ama demais para nos deixar iguais. Deus, Jesus, o Cristo não veio apenas aliviar a dor, a minha, a sua, a nossa. Jesus, o Cristo veio destruir o poder do pecado. Se o Filho nos liberta, verdadeiramente sereis livres. João já nos relatou em capítulo 8, 36. Por que o nome de Jesus é odiado? Porque Jesus, tios, primas, meu irmão, minha irmã, sobrinhos, cunhadas, cunhados. Você, meu irmão online presencial. Porque o nome de Jesus é odiado. Confronta sistemas injustos, derruba orgulho humano, expõe falsos deuses e não aceita dividir a glória. Regime ditadores, religiões extremistas temem o nome de Jesus. Porque, filhas, cunhadas, sobrinho, irmão, online presencial, diácono, diaconisa, pastores, pastora, minha amiga, meu amigo, regime ditadores, religiões, seitas extremistas, temem o nome de Jesus. Porque Cristo Jesus liberta a consciência. Porque Cristo Jesus quebra a manipulação espiritual. Porque Cristo Jesus ensina que Deus Pai, Criador de tudo, de todos, de tudo, do inexistente, é soberano acima de qualquer poder humano. E quando alguém é verdadeiramente alcançado por Deus e Espírito Santo, ele não se curva a tiranias espirituais, a poderes que te escravizam, humanos, de governo. Para o nosso coração, queridos, estamos recuando em algumas áreas. Há algo que Jesus está confrontando e estamos resistindo. Estamos querendo um milagre, mas não há
transformação? João capítulo 6, 66 é um alerta amoroso. Não recuem quando a palavra ficar profunda. Não abandone quando o Espírito Santo tocar na ferida. Na nossa oração terapêutica de hoje, nós vamos pedir coragem para permanecer. Na nossa oração terapêutica de hoje, nós vamos pedir humildade para mudar. Na nossa oração terapêutica de hoje, nós vamos pedir força para abandonar o que precisa morrer. Na nossa oração terapêutica de hoje, vamos pedir discernimento para conhecer aonde temos voltado atrás. Porque libertação não é emoção, é decisão diária. A Trindade, ela faz parte da nossa transformação. O Deus Pai nos chama para a santidade. O Deus Jesus, o Cristo, é o único libertador e verdadeiro. O Deus Espírito Santo ilumina, convence e capacita a mudança de comportamento. Sem mudança, não há permanência. Sem permanência, não há frutos. Meu irmão, minha irmã, online presencial. Meu irmão, minha irmã, capítulo 6, 66 do apóstolo João nos relata que não é apenas história, é espelho. Hoje, nessa terapia espiritual e oração, nós não vamos voltar atrás. Nós vamos abandonar quando a verdade confronta. Nós vamos permanecer para sermos transformados. Porque aonde Jesus é odiado, é porque Jesus é poderoso. E onde o nosso Senhor Jesus Cristo é seguido com verdade, tem libertação real, meu querido. Então nós vamos permanecer, nós, queridos. Toda a congregação tem pessoas convertidas, pessoas convencidas, pessoas emocionadas, pessoas religiosas e pessoas ainda não regeneradas, não é verdade? Pastores, diácono, diaconisa, congregação. Quando a palavra confronta pecado oculto, exige abandono do Egito, pede santidade prática, denuncia prostituição espiritual, chama para romper com drogas, mentiras, maus negócios. Alguns avançam, outros retrocedem. Mas cuidado com algo muito sério, meu querido, minha querida. O maior perigo não é quem saiu fisicamente da igreja. O maior perigo é quem permanece sentado, mas já não está rendido. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Hebreus capítulo 3, 12, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus vivo. O apóstolo Paulo escreveu para Hebreus capítulo 3, 12. Afastem-se como? Primeiro no coração, depois nas decisões e depois no comportamento. Antes de perguntar, meu irmão, minha irmã, quantos são eles? Precisamos perguntar. Antes de perguntar quantos são eles, precisamos perguntar a nós mesmos. Eu ainda tremo diante da palavra? Nós ainda mudamos quando Deus e o Espírito Santo confrontam? Eu ainda abandono o pecado quando Deus, Jesus, o Cristo, aponta? Eu ainda busco viver na última camada celestial? Ou eu apenas me acostumei com o ambiente da igreja? Pastores, diácono, diaconisa, você, meu irmão online presencial, minha amiga, meu amigo. Voltar ao Egito significa trocar santidade por prazer momentâneo, trocar caráter por lucro, trocar pureza por desejo, desejos ilícitos. Voltar ao Egito significa trocar Cristo Jesus por conforto. Hebreus, o apóstolo Paulo escreve para Hebreus, capítulo 10, 38 e 39. O meu justo viverá pela fé, e retroceder, Deus Pai não se agrada dele. Mas o texto continua. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Essa é a parte mais linda, mais maravilhosa. O texto continua. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Essa é a declaração da verdadeira igreja. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã. Quando a palavra pede arrependimento, mudança de comportamento, ruptura com o pecado estrutural, quem não quer morrer para si, começa a justificar, relativizar, diminuir o pecado, afastar-se ou virar desigrejado. Mas a raiz não é a igreja. A raiz é a resistência à transformação. Viver na última camada celestial, queridos. Viver na última camada celestial é não negociar santidade, é não brincar com o pecado. Viver na última camada celestial é não permanecer portas abertas para o Egito, é não flertar com aquilo que destrói caráter, é viver na última camada celestial. Porque o caráter de Cristo é formado pela cruz, pela renúncia, pela obediência. Meu irmão, minha irmã, dentro de qualquer congregação, sempre haverá trigo, joio, discípulo e admiradores, meu irmão, minha irmã. Mas o foco da palavra nunca foi vigiar os outros. O foco sempre foi, como o apóstolo Mateus, Novo Testamento, capítulo 24, 13, nos relata, permanecer até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, minha irmã. Então, se essa palavra está profunda na sua vida, viva e transforma. Viva e transforma. E se alguém recua, isso revela que ainda havia áreas não rendidas ao Deus Pai, ao Deus Jesus o Cristo, ao Deus Espírito Santo. Vive e transforma-se. Mas a pergunta continua sendo individual. Eu permanecerei? Eu aceitarei morrer para viver? Essa é a linha que separa admiradores de discípulos. Meu irmão,
minha irmã. Admiradores de discípulos. Essa é a cruz, querido, que nós teremos que seguir. É a cruz que nós devemos e queremos. Mas o que mais João nos relata? O que acontece, meu irmão, minha irmã? Por que que nós e por que que os admiradores de Jesus viraram a costa para Cristo Jesus? Meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, minha irmã, é porque estavam querendo o conforto da carne. Os discípulos queriam sinais milagrosos. Que sinal milagroso irá fazer hoje, novamente? E muitas vezes nós pedimos isso o tempo todo, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. O que mais João nos relata? Porque os admiradores viraram as costas para Cristo Jesus. Nós devemos e queremos permanecer. Mas João não para no versículo 66. Ele continua e revela algo decisivo. O que acontece depois? Depois que muitos foram embora, Jesus, o Deus, Jesus, o Cristo, não passa pano frio, não suaviza o discurso. Ele não corre atrás, ele não negocia. Ele pergunta aos 12. João capítulo 6, 67. Vocês também não querem ir? E Pedro responde, meu irmão, minha irmã. Pedro responde, meu irmão, que conforme João 6,68. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Aqui está a diferença entre, novamente, admiradores e discípulos. Porque os admiradores viraram as costas, mas João mostra claramente 3 razões principais. João capítulo 6,60. Duro é esse discurso, porque a palavra foi considerada dura. A palavra era dura porque exigia dependência total, abandono do ego, morte da velha natureza. Eles queriam inspiração e Jesus exigiu transformação. Quando vemos, muitas vezes, assistimos uma palavra forte dentro de uma verdadeira congregação que medita a verdadeira palavra de Deus. O que nós vemos são pessoas que não se transformam e não voltam mais à igreja, porque a palavra da pastora ou do pastor confronta o seu Egito, as suas arrogâncias, prepotência, prostituição, álcool, droga, e você não quer mudar, e não quer se arrepender do que você fez, ou nós fizemos. Assim aconteceu comigo, meu irmão, minha irmã. Que nós podemos meditar nisso, para a transformação. Porque eles pensavam de forma carnal. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João nos relata no Novo Testamento, capítulo 6, 63. Eles, a multidão e os discípulos até então, interpretaram espiritualmente com mente carnal. Quando o coração não quer mudar, a verdade parece exagerada, porque seguiam pelos benefícios. No início do capítulo, João relata, eles seguiam pelo milagre, não pelo Messias. Capítulo João 6, 2. Seguiam-no porque tinha visto os sinais. Quando o milagre deixou de ser foco e a entrega passou a ser o centro, eles, a multidão, se foram. O que isso nos diz hoje? Admiradores seguem enquanto há emoção, seguem enquanto há benefício, seguem enquanto não há confronto. Discípulos permanecem quando dói, permanecem quando não entendem, permanecem porque sabem quem é Jesus, o Cristo. E Jesus é, meu irmão, o Cristo, o Salvador. Por isso, meu irmão, nós estamos aqui pelo pão ou pelo pão da vida. Seguimos Jesus, o Cristo, Emmanuel, o Príncipe da Paz, enquanto Ele resolve ou enquanto Ele governa. Nós estamos aqui com a nossa fé, suportando o confronto. A crise revela o coração. Diácono, diaconisa, pastores, pastora. Você, meu irmão online presencial, minha amiga, meu amigo. Tias, tias, primos, primos. Irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos. A crise revela o coração. O Deus Pai, Criador soberano, chama para relacionamento verdadeiro. Deus, Jesus, o Cristo, revela a verdade que separa a multidão de discípulos. O Deus, Espírito Santo, ilumina quem quer permanecer e endurece quem rejeita a luz. Não foi falta de amor, foi excesso de verdade. A verdade mais profunda. Eles viraram as costas porque preferiram manter quem era, em vez de se tornarem quem Deus queria que fossem. Mudança assusta quem ama o próprio controle. Meu irmão, minha irmã, filhas, sobrinhos, você online, presencial, irmão, irmã. Para o nosso dia, se estamos dizendo nós queremos permanecer, então devemos aceitar confronto, arrependimento, mudanças práticas, renúncia diária. Porque permanecer não é emoção, é dedicação contínua. É a pergunta contínua, ecoando hoje. Para quem iremos? Para quem iremos? Se sabemos que só Deus, Jesus, o Cristo, tem palavra de vida eterna, então nós não viramos as costas, nós permanecemos. Meu irmão, minha irmã. Esta é a palavra que confronta, revela, não afasta. Quando uma palavra é pregada com verdade,
baseada nas Escrituras, ela faz uma de duas coisas. Ou ela quebra o orgulho, ou ela expõe o orgulho. O apóstolo Paulo escreveu para os Hebreus, capítulo 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra não agride, ela revela. Meu irmão, minha irmã, a palavra revela. Porque quando a palavra confronta o Egito, o seu Egito, o meu Egito, o que a palavra revela? Sabemos que o Egito representa velhos desejos, prazeres secretos, arrogância escondida, vícios tolerados. O Egito representa negócios errados, prostituição física e espiritual. Por isso que muitos, meu irmão, minha irmã, pastores pregam santidade, arrependimento e mudança de comportamento. O Egito começa a se sentir ameaçado. E as pessoas têm duas opções: abandonar o Egito ou abandonar a igreja. O que isso quer dizer nos nossos dias de hoje? Meu irmão, lá é presencial. Meu irmão, se uma palavra me incomoda, eu devo perguntar: e isso é perseguição? Ou isso é Deus, o Espírito Santo, me chamando? Porque Provérbios 9:8 nos diz assim: repreende o sábio e ele te amará. O imaturo foge da correção. O discípulo amadurece com ela. Você não sai da igreja por causa da palavra. Você sai porque não quer mudar de comportamento e ter arrependimento para ter a sua salvação. Porque mudar o comportamento. Você não sai porque não quer mudar o comportamento. Que a palavra te confrontou. A pregação não afastou você. A pregação apenas revelou que havia algo ainda não entendido na sua vida. Algo ainda não rendido ao Deus Pai, o Criador de tudo e de todos e tudo inexistente. Assim aconteceu com você e com muitos, meu querido, minha querida. Aconteceu comigo. Assim aconteceu comigo. Mas isso mostra algo poderoso. Eu não neguei, eu não justifiquei, eu reconheci e voltei para a congregação. Salmo 51:17. Coração quebrantado e contrito, Deus Pai não desprezará. Não desprezará, meu irmão. O problema não é cair, o problema é defender o erro. O caminho da transformação exige admitir o erro, abandonar o erro, substituir o erro e permanecer o erro. Esse é, em Atos 3:19, arrependam-se e convertam-se para que seus pecados sejam apagados. Arrependimento não é sentimento, é mudança de direção. Viver na última camada celestial significa não negociar pecado, não romantizar vícios, não proteger a arrogância, não justificar a imoralidade. Viver na última camada celestial é permitir que o Deus, Jesus, o Cristo, governe áreas que antes eram intocáveis na minha, na sua, na nossa vida. E o Deus, o Espírito Santo, vai iluminar essa pessoa maravilhosa, com essa luz tão maravilhosa, iluminar justamente as áreas que eu, você, nós, menos queremos mexer. Meu irmão, minha irmã. Mas a nossa meditação, queridos, para a nossa transformação, quando a palavra confronta você, pergunte: Deus Pai, está me expondo ou me salvando? Quando a palavra da Escritura Sagrada confrontar você, pergunte: estou sendo atacado ou estou sendo tratado? Quando a palavra da Escritura Sagrada de Deus Pai confrontar você, pergunte: estou fugindo da igreja ou fugindo da cruz? Porque às vezes o que dói não é a palavra, é o ego sendo arrancado. Meu irmão, minha irmã. João no capítulo 6 novamente nos lembra: muitos foram embora, mas Pedro disse, como João 6:68, Senhor, para quem iremos? O Senhor tens as palavras da vida eterna. Essa é a diferença. Quem quer transformação, permanece. Quem quer conforto, foge. Isso que o Deus Espírito Santo está nos compartilhando. É um testemunho vivo. A palavra confrontou. E o Deus Espírito Santo quer que você fique. Mas nós permanecemos. Eu poderia ter ido embora, mas escolhi ficar e ser moldado dentro da igreja, ouvindo a verdadeira palavra, através de um verdadeiro pastor. E isso é o que separa admiradores e discípulos. O que Deus Pai continua formando em nós. O caráter de Deus, Jesus o Cristo, guiados diariamente pelo Deus Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã. Por isso, aqui, nós vamos, meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, nesta oração e meditação terapêutica, nesse vídeo 10, da primeira parte, um Deus que prefere discípulo mais do que admiradores, meu irmão. Isso nos diz que Deus, Pai, Criador de tudo, não está procurando pessoas que apenas gostem de Deus, falem bonito de Deus ou se emocionem com Deus. O Deus Pai procura obediência. Admirador assiste, discípulo segue. Porque, meu irmão, nós estamos aqui meditando nessa palavra, aonde no capítulo do Evangelho, capítulo 6, versículo 66 do Evangelho de João, do apóstolo nosso Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã.
Esse versículo é um dos mais duros de todo o Evangelho. Não diz que os inimigos de Jesus foram embora, não diz que os fariseus o abandonaram. O texto diz que muitos dos seus discípulos, dos seus seguidores, voltaram atrás e deixaram. A pergunta que fica para o irmão, minha irmã, o que quer dizer muitos deixaram de seguir? Meu querido, minha querida. Jesus foi abandonado não pelos de fora, mas pelos que estavam dentro. E a pergunta é inevitável. O que Deus aqui está nos dizendo? E o que aconteceu? Que momento é esse? Então, meu irmão, minha irmã, prepare seu coração, a sua mente, e vamos entrar no mundo espiritual para que nós possamos meditar nesta palavra poderosa do nosso grande Deus. Abra a sua mente, que agora não é momento de observar, não é momento de analisar o outro, é momento de entrar no espírito de oração. Se a palavra nos confrontou, é porque Deus Pai, Criador de tudo, está nos chamando para algo maior. Se doeu, é porque ainda existe algo a ser tratado. Se mexeu, é porque ainda há algo a ser rendido. E agora, nesse momento, não queremos viver na primeira camada da superficialidade, viver na segunda camada espiritual da religiosidade, viver no mundo macabro, tenebroso, dominado por Satanás. Nós pertencemos ao sangue de Jesus, o Cristo. Nós queremos viver na última camada celestial, onde existe santidade, luz, autoridade espiritual e comunhão profunda com o Deus Espírito Santo. Jesus o Cristo e o Deus Criador de tudo e de todos. Feche seus olhos espirituais, renda seu orgulho e abre seu coração. Amém? Deus Pai, Criador de tudo e de todos, nós nos rendemos completamente. Não queremos mais viver parcialmente entregues. Que Deus, Jesus, o Cristo, governe cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida. Senhor, arranca de nós desejo do Egito, que nenhuma memória do pecado tenha mais poder sobre o sangue de Jesus, o Cristo. Deus, Espírito Santo, quebra o nosso orgulho, dá-nos arrependimento real, não emocional, mas transformador. Se ainda há aparência sem essência em nós, remova agora. Queremos ser discípulos verdadeiros. Se estamos buscando sinais mais do que obediência, corrige-nos, ensina-nos, viver pela fé. Pai amado, forme em nós caráter de Deus, Jesus o Cristo. Mata nossa arrogância e prepotência. Que não troquemos o Senhor, Pai Todo-Poderoso, por prazeres momentâneos. Que sejamos fiéis. Toda a cadeia de álcool, droga e compulsões sejam quebradas, Senhor. Sejam quebradas, Senhor. Que nossa vida secreta seja tão santa quanto nossa vida pública. Que nunca sejamos encontrados em João 6, versículo 66. Que permaneçamos até o fim. Renova nossa mente para odiar o pecado e amar a justiça. Coloca em nós temor reverente, Senhor, diante do teu caminho. Que não negociemos áreas ocultas que nós queremos, ó Pai, obedecer e queremos obediência completa. Arranca-nos. Arranca-nos da influência do sistema dominado por Satanás. Somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus o Cristo. Ilumina as cavernas do nosso coração. Deus Espírito Santo, que nunca percamos a sensibilidade à palavra. Lava-nos além da... Lava-nos e leva-nos também, ó Deus, além da primeira camada emocional e da segunda camada religiosa, Senhor. Queremos viver na dimensão de intimidade, santidade e autoridade espiritual. Se houver alguém apenas convencido, mas não convertido, Senhor, salva hoje pelo sangue de Jesus, o Cristo. Deus Pai, declaramos que pertencemos ao sangue de Deus Jesus o Cristo. O Deus que o Espírito Santo nos conduz todo dia. Não queremos retroceder, queremos permanecer. Permanecer até o fim. Não pertencemos, ó Pai, não pertencemos às trevas, nós pertencemos ao sangue do Cordeiro. Que a palavra que confronta hoje não nos faça fugir, mas nos faça permanecer. E assim nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus o Cristo. Deus Pai, declaramos que não queremos viver na primeira camada superficial, nem na segunda camada religiosa. Queremos viver na última camada celestial, guiado pelo Senhor, pelo Deus Espírito Santo, e sustentado pelo Deus Jesus o Cristo, até o fim. Se houver alguém apenas emocionado, mas não convertido, salva hoje, Senhor, que haja novo nascimento real. Novo nascimento real. Pai amado, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença. Arranca-nos do sistema dominado pelo inimigo, porque nós somos cidadãos do reino da luz. Que não dependamos de sinais, mas da palavra, e da palavra viva do Senhor, Jesus o Cristo, Pai. Por isso nós te bendizemos e nós cremos, ó Deus. Que nós não negociemos áreas ocultas, queremos obedecer completamente ao Senhor, ó Pai. Que nós não dependamos de sinais, mas da palavra viva do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo, toca as correntes invisíveis que ainda nos prendem. E que o sopro do Teu Espírito Santo atravesse nossas cavernas internas e nos conduza para a luz suave
a liberdade em Deus Jesus, o Cristo. Assim, ó Pai amado, o Senhor, Criador de tudo e de todos, e tudo do inexistente. Não queremos apenas sentir culpa, queremos mudança real. Se pecamos contra Ti, em pensamento, palavras ou atitude, dai-nos arrependimento e que nos faça, ó Deus, abandonar o erro e não apenas lamentar o erro, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Senhor Jesus, o Cristo, Deus vivo, o Verbo que se fez carne e vive entre nós. Entra nas salas fechadas da nossa alma, onde guardamos culpa antiga, derrama Teu sangue sobre cada lembrança e transforma a dor em testemunho. E que o Deus Espírito Santo caminha pelos corredores escuros do nosso coração e acenda a lâmpada onde ainda há sombras. Não queremos esconder nada da Tua luz, Pai amado. Deus Pai, abraça-nos quando temos medo de mudar. Que o Teu amor seja mais forte que os nossos vícios, mais forte que nossos desejos antigos, Senhor. Deus Espírito Santo, renova nossa mente. Que pensamentos impuros, arrogantes e orgulhosos sejam substituídos pela mente do Deus Jesus, o Cristo. Senhor, estamos presos em ciclos de erro. Quebra agora, Senhor. Quebra agora esse padrão e que o sangue de Jesus, o Cristo, nos liberta de hábitos que nos afastam da salvação. Oh, Jesus, quando tentamos voltar ao Egito, segure nossa mão, segure nossas mãos. Leva-nos para o deserto da transformação, onde aprendemos a depender somente do Senhor. Ó Deus Espírito Santo, lança sobre as nossas águas agitadas da nossa mente. Acalma pensamentos obsessivos, ansiedades e vozes de condenação. Se há pecado escondido, que hoje seja exposto diante do Senhor. Dai-nos coragem para confessar e abandonar definitivamente. Senhor, purifica nossa boca. Que palavras mentirosas, agressivas ou impuras sejam substituídas por palavras de vida. Meu Pai, Pai amado, como é bom estar na Tua presença. Que nossa transformação comece dentro de casa. Que nosso comportamento reflita o caráter do Deus Jesus o Cristo, Pai. Arranca de nós toda a prepotência. Ensina-nos a reconhecer quando erramos e pedir perdão sem orgulho. Se estamos frios, reacenda-nos, ó Deus. Que o Deus Espírito Santo desperte em nós sede por santidade. Se há amizades que nos puxam para o pecado, dai-nos força, Senhor, força para cortar vínculos que prejudicam a nossa salvação. E assim, ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, quebra as correntes douradas que parecem bonitas, mas são prisões disfarçadas. Liberta-nos da mentira que nos seduzem. Pai amado, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Teu amor nos envolva como um manto de pureza. Lava-nos de cada mancha escondida. Jesus, o Cristo, se o fogo que queima a raiz da prostituição espiritual e física, purifica-nos, Senhor, para viver como noiva fiel, noiva fiel. Que sejamos disciplinados na oração, na leitura da palavra e na comunhão, Senhor. Que sejamos disciplinados na oração, na leitura da palavra e na comunhão. Sem disciplina não há transformação. Senhor, remove de nós, todos nós, Senhor. Remova o hábito de justificar o erro. Que paremos de culpar as circunstâncias e assumamos responsabilidade. Purifica os nossos olhos, ó Pai, mente e corpo. Que vivamos santidade real diante do Senhor. Ou sejamos homens e mulheres de verdade. Que a mentira não tenha mais espaço em nossa vida. Que não negociemos, ó Pai, a nossa alma por lucro. Que nossa conduta financeira honre o Deus Jesus o Cristo. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nossos hábitos antigos e transforma a rotina de pecado em disciplina de santidade. Deus Pai, quando o orgulho tenta se levantar, que o Teu olhar amoroso nos faça ajoelhar. Jesus Cristo, pedimos, assim que desfaça os laços emocionais que nos prendem ao passado. Que nenhuma memória tenha mais poder que o Teu sangue lavado na cruz. Ó Deus Espírito Santo, transforma lágrimas de arrependimento em semente de libertação. Deus Pai, faz-nos apaixonados pela santidade. E que a pureza não seja peso, mas prazer espiritual. Assim, ó Deus, que não adiamos decisões espirituais. Adiemos decisões espirituais. Se o Deus Espírito Santo nos mostrar algo, que nós venhamos obedecer, que obedeçamos hoje, Senhor. Que lembremos, ó Pai, que prestaremos conta diante do Teu reino, e isso produza santidade em nós. Que não voltemos atrás, depois de começar a mudar, e que a mudança seja permanente. Livra-nos da aparência, Senhor, sem conversão. Queremos novo nascimento verdadeiro. Que o nosso maior desejo seja, Senhor, o nosso maior desejo seja a salvação e não as coisas passageiras deste mundo, Pai amado, Cristo Redentor. Deus Pai, declaramos que queremos ser salvos completamente. E que o Deus Jesus o Cristo governe nossa vida. E que o Deus Espírito Santo nos molde diariamente até o dia, ó Pai, em que vivemos plenamente na última camada celestial. E que essas orações, essa conversa íntima com o Senhor, se torne decisões práticas. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus o Cristo visite as áreas aonde ainda resistimos. E Tua cruz seja ponte para a nossa liberdade. Espírito Santo, escreve novos caminhos em nossas histórias. Cancele pactos antigos e estabelece aliança eterna. Teu Pai, Deus Pai, retire de nós o medo de perder o mundo. Ensina-nos que ganhar a eternidade é maior, ó Pai. Jesus o Cristo, sela a nossa decisão, te pedimos.
Te pedimos, Senhor, cele nossas decisões com teu sangue, que nenhuma tentação apague o que decidimos hoje. Espírito Santo, faz-nos leves, e que a liberdade seja sentida, Senhor, como vento suave que nos conduz à última camada celestial. Deus Pai, Deus Jesus, o Cristo e Deus Espírito Santo, envolve-nos em amor que cura, disciplina que transforma e luz que nos conduz. E que a nossa liberdade não seja momento, mas estilo de vida até o fim, ó Pai. Que essas orações sejam semente no Espírito, ó Pai, semente no nosso Espírito. Assim, ó Pai Deus Todo-Poderoso, queremos estarmos aqui, ó Pai, fiel a Ti, sempre, Senhor, para sermos perdoados, termos mudança de comportamento e assim arrependimento. E arrependimento, mudança de comportamento e salvação é o que nós queremos. Porque o Senhor, o Deus Pai, Criador de tudo e de todos, e de tudo que veio do inexistente, nós nos colocamos diante do Teu trono não como admiradores distantes, mas como os filhos que desejam permanecer. Deus Jesus, o Cristo nosso Salvador, se um dia os nossos pés quiserem retroceder, segura-nos, Senhor, segura-nos. Se o nosso coração quiser voltar ao Egito, chama-nos pelo nome. Se o nosso orgulho tentar nos afastar, quebra-nos com o Teu amor. Não queremos ser lembrados como aqueles que ouviram e foram embora. Queremos ser como Pedro que disse: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, Senhor. Deus Espírito Santo, orientador e iluminador. Visita cada área ainda não rendida. Entra nas salas fechadas da alma. Ilumina as cavernas, Senhor. Escondida, ó Pai. Escondidas. Arranca as raízes, Senhor. Oculta, Senhor. Em nome de Jesus. Arranca as raízes ocultas que ainda não ligam ao mundo tenebroso. Nós declaramos, não pertencemos à primeira camada dos principados da superficialidade. Não pertencemos à segunda camada dos principados da religiosidade. Pertencemos à última camada celestial, onde a presença é real, onde a santidade é viva, onde o caráter moral e dignidade do Teu Filho amado Jesus, o Cristo, é formado. E que o sangue de Jesus, o Cristo, seja a nossa identidade. Que o amor do Senhor Pai seja o nosso abrigo. E que a direção do Deus Espírito Santo seja o nosso caminho. E assim selamos hoje a nossa fidelidade, selamos hoje a nossa permanência, selamos, ó Pai, hoje a nossa decisão de não retroceder. Se a palavra confrontar, permaneceremos, Senhor. Se a cruz pesar, continuaremos. Se o mundo clamar, recusaremos. Porque fomos comprados, Senhor, porque fomos chamados e porque fomos transformados até o último dia da nossa respiração. Queremos viver para a glória do Deus Jesus, o Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, meu irmão, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E para aqueles que já saíram, estão chegando, que a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo revista você, sua família e toda a sua vida. Amém? Amém. Amém. Permanecemos. O eu sou é o Deus que nos faz milagre todos os dias. Não precisa fazer mais milagre. Ele já faz milagre todos os dias. Só em nós permanecermos vivos. Hoje e sempre. Amém.